O advogado Paulo Rogério do Carmo voltará a ser deputado estadual. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em favor dos deputados que perderam o mandato em razão da recontagem dos votos dados ao delegado Fernando Francischini. Com a nova decisão, voltarão a ser deputados o próprio Francischini, do Carmo, Emerson Bacil e Cassiano Caron Sobral de Jesus, todos à época do PSL, que fundiu-se ao DEM e tornou-se União Brasil. A decisão foi publicada por volta das 5h10 com o seguinte resumo: defira em parte o pedido formulado para suspender com eficácia o ex nunc, que eu não sei o que significa, é o termo jurídico, né, que está na decisão, os efeitos do acórdão mediante o qual o Tribunal Superior Eleitoral, com a consequente restauração da validade dos mandatos dos requerentes e das prerrogativas de sua bancada no contexto da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, preservando-se as situações jurídicas consolidadas e a validade de todos os atos praticados pelos parlamentares diplomados ante a retotalização dos votos realizada. A liminar foi comunicada aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Essa informação foi repassada pelo Ângelo Rigon, publicada também em seu blog, agora acredito que em primeira mão. Retoma o mandato? Retoma. Todo mundo retoma o mandato. Então vou começar passando pro francês agora. Ô, Vitor, pode falar. Só esclarecer pro ouvinte, né, que você falou do ex nunc, significa aí que essa decisão ela não retroage, né? Então é daqui pra frente. Não tem efeito retroativo. Perfeito. Dado esse esclarecimento jurídico, que não teríamos caso a doutora Monique não estivesse aqui, acredito, né? Bancada, além de mais bonita, melhor informada. Vai lá, Francês, pode falar. Muito bom para Maringá, né? O deputado Rogério do Carmo reassume e vai embolar o meio-campo aí. Tinha um monte de gente aí querendo entrar na lacuna que ele iria deixar, ótimo. E o Francischini foi, se não me engano, o deputado mais votado do Paraná, né? Foi. Uma votação recorde. O negócio cheirava a injustiça, né? Sim. E fortalece também a bancada do Ratinho. A bancada do Ratinho e do presidente Bolsonaro. Sim, com certeza. Vai lá, Celestino, pega no bonde. O do Carmo fez um bom trabalho como deputado e eu acho que vai dar continuidade agora. Ele tem uma grande liderança e tá se cumprindo a justiça. A justiça foi feita pelo ministro Cássio Nunes, que foi delegado pelo presidente Bolsonaro. Então, está se fazendo justiça num inquérito, né, da fake news do Alexandre de Moraes, que é um eterno, né, fake news que ele vai levar até quando ele tiver presidente do TSE. Né, como diz o Partido da Causa Operária, o golpe está em andamento. Justamente quando o Moraes volta a falar em agosto. Vai lá, Lanza. Não, e é o primeiro caso em que deputado foi cassado por fake news e o primeiro caso que há recontagem de votos por esse tipo de cassação. Lembrando que deputados, independente de cargo estadual ou federal, eles possuem foro por prerrogativo de função, inclusive imunidade parlamentar de fala, opiniões e votos. Então, assim, foi uma decisão muito grave essa cassação do deputado Francischini. Por mais que eu tenha discordâncias do deputado, eu vejo que foi uma cassação muito grave. Caberia primeiro a Assembleia julgar se deveria ser cassado ou não o mandato do deputado. Aí sim, se cassado, deveria aí sim, sem o mandato, o deputado Fernando Francischini, somente ele, tá? Somente ele que é réu, os outros deputados foram penalizados, ao meu ver, injustamente. Por causa dos votos. Por causa dos votos. Detalhe, é o primeiro caso que houve recontagem dos votos no Brasil. Sim. Isso abriu uma jurisprudência tremenda. Deixa eu só fazer aqui um parênteses para explicar para o nosso ouvinte o que acontece. A gente tem duas modalidades de eleição no Brasil, que são majoritárias, que quem ganha mais votos se elege, caso de governador, prefeito, presidente e senador. E a gente tem as eleições proporcionais, que são, a pessoa ela não vota só no candidato, ela vota no partido. E de acordo com a proporcionalidade dos votos, aquele candidato se elege, leva mais 1, 2, 3, de acordo com o número de votos do coeficiente eleitoral que se tem naquele momento. Então, como deputado estadual é um proporcional, inclusive muito se discutiu isso na época. Não, calma, só estou explicando que tem dois tipos, né?
Então, muito se discutiu isso que o Lanza falou à época, porque muitos deles foram eleitos. Por exemplo, aqui na região a gente teve candidatos que fizeram mais votos do que o do Carmo. O do Carmo se elegeu por causa do coeficiente eleitoral, né? Por causa da legenda. O Carmo acho que fez 17 mil votos, né? Isso, e teve deputado da região que fez mais do que ele. E daí, como o Francisquinho teve muitos votos, ele puxou bastante gente. Então, mas assim, a gente tem que concordar que já tinha 3 anos, né, foi no ano passado que ele foi cassado, né? Já tinha 3 anos não, mas é que eu só digo que foi um caso diferente porque pela primeira vez que um vereador, um deputado, alguém do legislativo é cassado e puxa todo mundo. Sim. Então, assim, anulados. isso foi algo inédito, uma decisão inédita. Ao meu ver, uma decisão errônea. monocrática. Ok. Já que a decisão, que a fala foi de um deputado só e não de todo o partido. E aí, Bárbara? Bom, se isso foi feito de maneira não legal e tá voltando, beleza. Não tem nada que eu possa falar em relação a isso. A não ser de que teria que ter, pode ser mais pra frente, que ter algum método das pessoas, dos políticos sofrerem condenação por propagar desinformação. E aí, como você falou, como que é? Vai pro votação, vai pra votação, beleza. Se fosse assim, seria super válido ele perder. Eu acho que as pessoas têm que mesmo ter responsabilidade por que elas falam. E quando você traz desinformação, quando você propaga fake news, principalmente em cima da urna eletrônica, como ele estava fazendo, isso é um risco para a democracia também, para nossa democracia aqui do Brasil. Agora, se fosse de maneira legal, como foi, como não foi, que era como o Lanza estava explicando, aí beleza, merecia ter sido cassado, tudo bem. Agora que espero que aconteça de outras formas quando essas informações foram inverossímiles, forem repassadas nas próximas vezes. Vou passar para o Itamar. Risco para a democracia, Vitor, é quando se cala as vozes, quando se cala as manifestações. Isso que é um risco para a democracia. Risco para a democracia é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, né? E que está, inclusive, em marcha. Então, acho que a cassação do Francisquinho, muito embora também não tenha votado nele, nunca tive proximidade com ele, foi não só uma injustiça, uma sacanagem com o eleitor. 426 mil eleitores escolheram ele, e aí ele foi cassado por algo que ele questionou e que todo mundo questiona e que ninguém confia nessas urnas maravilhosas que é da última geração de 1996. Mas o Xandão está na agressiva ainda. Hoje, o que ele fez? O Alexandre de Moraes manda fechar todas as redes sociais ligado ao PCO. Agora a esquerdinha aí, ó, tá vendo onde é que o sapatão aperta. E o PCO, dada aquela declaração de ontem, acho que todo mundo ficou sabendo, né? Agora está caindo nas garras do Xandão. E é isso, quem bateu palma quando prendia o pessoal da direita tem que colocar a barba de molho, porque esse porrete vai bater também na esquerda. E só para fechar, lembrando aí que quem mais perseguiu comunista e matou comunista foram os líderes comunistas, não foi o outro lado, né? Então, só lembrar o caso do Stalin, que é bem emblemático, em que ele matou todo mundo do Comitê Central do qual ele fazia parte. Só sobrou o Beria, e o Beria matou ele e foi fuzilado 3 meses depois. É isso, Vitor. Passar agora para a doutora Monique. Eu acho assim, o TSE tinha assim, cassado um deputado que teve quase 500 mil de votos por uma acusação de fake news, né? Então, assim, eu acho que é um absurdo. Isso causa pra gente, assim, uma insegurança jurídica tremendo, assim, sabe? A gente olha pro nosso judiciário, se nem os nossos parlamentares, eles respeitam, o que dirá... O que resta para o povo? Exatamente. Né? E, inclusive, o Moraes já deu o recado, né? Quando ele assumir, ele vai caçar mandato de pré-candidato que der fake news e do povo que propagar fake news. Então assim, perfeito, que assim ele está seja. querendo caçar a liberdade de expressão de todo mundo. Só acho que mas você não está defendendo os teus, que são os teus que fazem essa. Tem certeza, Bárbara? Absoluta. Então, assim, dos dois lados, será que ele vai caçar dos dois lados ou só da direita, como ele está fazendo até agora? A direita costuma mesmo propagar mais fake news, é normal. Não há risco deles enrolarem esses processos até depois da eleição, prejudicando a eleição?